Boa tarde, pessoal. Meu nome é Catarina Cataldi, eu sou biomédica, sou mestre em Biociências e Biotecnologia em Saúde pela Fiocruz Pernambuco e atualmente eu sou residente em Saúde Coletiva pela mesma instituição. E hoje eu vim discutir um pouco com vocês a respeito da importância do SUS no combate a doenças negligenciadas. Antes de mais nada, é muito importante a definição conceitual do nosso objeto de estudo. Sendo assim, o que é uma doença negligenciada? As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Aí, nesse caso, eu já quero começar fazendo um questionamento. As doenças negligenciadas são negligenciadas por si só? Ou, como elas acometem principalmente uma população que é negligenciada, que é a população de baixa renda, elas assim são feitas doenças negligenciadas. E por que é tão importante refletir sobre isso? Porque essas doenças negligenciadas, elas não apenas promovem, como perpetuam a pobreza. Muitas delas estão associadas a situações estigmatizantes, como a tuberculose e o HIV. Outras, quando em quadros mais avançados, têm desfecho incapacitante para os indivíduos, como é o caso da doença de Chagas, da esquistossomose, da leishmaniose. E outras cursam com sérias dificuldades para o desenvolvimento infantil logo na primeira infância. E aí, essas enfermidades são, ao mesmo tempo, consequência e causa do subdesenvolvimento econômico e social. Sendo assim, vamos discutir um pouquinho a respeito da situação das doenças negligenciadas no Brasil. Logo nessa imagem, vocês podem ver o mapa do Brasil, com algumas doenças negligenciadas em diferentes tamanhos de fonte. Quanto maior a fonte dessa doença, maior a necessidade de uma intervenção mais rápida da saúde pública. E aí, o que eu quero discutir com vocês? É que essas doenças, elas estão categorizadas de forma distinta. Ela pode ser considerada uma doença não controlada, tanto emergente como reemergente, como é o caso da dengue e de diversas outras arboviroses. Elas podem já apresentar uma estratégia de controle disponível, mas ainda assim cursar com uma elevada magnitude, como é o caso da tuberculose. E elas também já podem estar numa fase de eliminação planejada, como é o caso da doença de Chagas. Mesmo assim, é importante ressaltar que aqui em Pernambuco, em 2019, nós tivemos um surto de doença de Chagas, mesmo ela já estando na fase de eliminação planejada. E aí eu queria discutir um pouquinho mais a respeito da sobreposição das doenças negligenciadas no território brasileiro. E por que é tão importante discutir Brasil? Porque o nosso país, sozinho, é responsável por 90% da carga de doença associada a doenças negligenciadas e tropicais, quando olhamos para a América Latina e o Caribe. E assim, o Brasil foi responsável por 70% das mortes no mundo por doença de Chagas no ano de 2017, contribuiu com 93% dos novos casos de hanseníase e 96% dos casos de leishmaniose visceral do continente. E isso são apenas alguns exemplos. E aí, nessa imagem, eu queria que vocês observassem que temos um gradiente de cor, e quanto mais escura a cor, maior a quantidade de doenças tropicais negligenciadas no mesmo território. E aqui vocês podem observar, de forma bem nítida, que a maior sobreposição de doenças tropicais negligenciadas estão no norte, no nordeste e um pouquinho no centro-oeste. E aí fica ainda mais clara essa relação entre a renda da população e as condições de saúde da população. E aí, diante desse quadro, aonde entra o nosso sistema de saúde? Só que, antes de falar do SUS, eu queria falar da luta pela implementação do SUS. Porque o nosso Sistema Único de Saúde, gratuito e para todos, foi fruto de muita luta popular. Foi fruto de um século de luta. E ele tem alguns marcos ao longo da sua história.
um dos marcos mais importantes para a implementação do SUS foi o movimento da reforma sanitária. Esse movimento ele surgiu no contexto da luta contra a ditadura, porque eles queriam a emancipação do indivíduo. E para que o indivíduo fosse emancipado, era necessário ter a saúde como um direito, a saúde como uma garantia. E aí, essa reforma sanitária trouxe consigo um conjunto de ideias que buscavam profundas transformações na área de saúde. Logo após a reforma sanitária, veio a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que trouxe como principal bandeira a saúde como dever do Estado e direito de todo cidadão. E esse vínculo, né, e essa luta, essa bandeira, trazia consigo o rompimento do modelo biomédico. Agora, a saúde não era mais vista como a ausência de doença. A saúde era um quadro muito maior. E por isso, ela trouxe, em seu sentido mais abrangente, o conceito ampliado de saúde, que dizia que a saúde é resultante das condições de alimentação, de habitação, de renda, de meio ambiente, do trabalho, do transporte, emprego, lazer, acesso à posse de terra, acesso a serviços, e tudo isso junto, e toda essa luta popular, e todos esses ideais, frutos desse um século de muita luta, culminou na implementação do nosso Sistema Único de Saúde, na Constituição Cidadã de 1988. E por que isso é tão importante? Porque pela primeira vez, o direito à saúde tinha artigo na Constituição garantindo isso. E aí o SUS, ele traz alguns princípios. E dentre esses princípios, eu trouxe a universalidade, a equidade e integralidade. A universalidade diz respeito ao acesso. Diz que todos, indiferente de classe, indiferente de sexo, indiferente de onde ele esteja, ele tem direito ao acesso à saúde de forma universal. A equidade diz que nós precisamos tratar de forma desigual os diferentes, dando mais a quem menos tem, para que assim a gente garanta uma saúde de melhor qualidade àqueles que mais precisam. E a integralidade diz respeito ao cuidado de todo o segmento do indivíduo. É necessário promover a saúde, é necessário garantir estratégias de reabilitação, de prevenção, de tratamento. Então, tudo isso precisa atuar de forma harmônica, em conjunto e conversando entre si, para que a gente realmente garanta esse direito à saúde, como ele foi proposto na nossa Constituição. E aí, antes de mais nada, eu gostaria de falar que o SUS ele é dividido em níveis de complexidade. E eu queria dar uma ênfase maior ao nível 1, que é o nível de atenção primária à saúde, que é a ordenadora do cuidado. Por que eu queria falar principalmente da atenção primária em saúde? Porque a atenção primária é a rede de capilarização da saúde. Ela está ali atrelada ao território, atrelada aos indivíduos, conversando com a comunidade. E para isso nós temos algumas figuras de saúde estratégicas, como os agentes comunitários da saúde, que servem para fazer essa ponte de confiança entre a sociedade daquele território e os postinhos de saúde. Nós temos os agentes de endemias, que vão atuar diretamente nesses focos que precisam de intervenção sanitária. Junta tudo isso associado às secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, que vão estar ali coordenando essas ações, fazendo visita às populações. Então, essa rede de atenção primária, ela se caracteriza por um conjunto de ações, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e visa a manutenção da saúde. E, falando especificamente de doenças negligenciadas, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do Projeto Sanar.
O projeto Sanar, ele é um projeto vinculado diretamente à Rede de Atenção Primária e à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Ele foi implementado em 2011 e já no seu terceiro ano de implementação, ele foi responsável por uma grande redução nos casos de esquistossomose, com 58% dos casos reduzidos, 63% das geomitíases, 15% dos casos de tuberculose, 41% de hanseníase e 97,5% dos episódios de filariose. Então, esse programa mostra por si só como é eficiente quando a vigilância em saúde está trabalhando de forma ordenada com a atenção básica, fazendo que a atuação de todas as equipes de saúde ocorram de forma precoce naquele território. E, consequentemente, é muito melhor para todos os indivíduos que habitam aquele espaço. Porém, para que o SUS se faça SUS, ele precisa ser bem financiado. Para que esses programas da atenção básica persistam e continuem executando o seu brilhante papel, eles precisam de dinheiro. Só que, no momento, estamos vivendo sobre a Emenda Constitucional 95, que estipulou um teto de gastos para a saúde e para a educação. E isso é um passo para o abismo social. Aqui eu trouxe o trecho de uma fala de David Razelha, que é pesquisador em saúde pública da Universidade Federal da Bahia, e ele disse o seguinte: quando você congela os gastos, ou seja, os ajusta de acordo com a inflação, você não consegue manter o nível de proteção social que você tinha antes. E por que isso acontece? Isso acontece porque a população cresce. Isso acontece porque a população envelhece e traz consigo diversos problemas associados ao envelhecimento. Isso acontece também porque a tecnologia em saúde encarece. Então, como você vai conseguir cobrir uma população que está aumentando com recursos que estão diminuindo ao longo dos anos? Isso afeta diretamente programas muito importantes de proteção social, como o Bolsa Família. Esse acompanhamento do Bolsa Família é muito importante porque já foi mostrado que, além de colocar mais comida na mesa das populações, ele coloca comida com mais qualidade, diminuindo os casos de diarreia, diminuindo as anemias associadas à deficiência nutricional, diminuindo a mortalidade infantil. E tudo isso precisa ser defendido, porque não existe saúde sem proteção social. Outra coisa muito importante desse programa, vou falar mais uma vez a respeito do Bolsa Família, é que ele faz com que aumente a quantidade de visitas no pediatra. Traz consigo também a garantia de que a gente vai ter uma maior taxa de cobertura vacinal, visto que para continuar recebendo o auxílio, as famílias precisam estar com o calendário vacinal dos seus filhos atualizado. Isso também faz com que as famílias tenham um pré-natal mais adequado, porque quando se faz corte em saúde, a atenção primária sofre muito. E se você tem uma estratégia em saúde da família que não está acontecendo como se deve, diminui a quantidade de visita dos médicos ao domicílio, por exemplo, fazendo com que aumente o número de mortes evitáveis. Então, os serviços da atenção primária à saúde constituem também o primeiro momento de enfrentamento às doenças negligenciadas, por causa de todos esses fatores somados que eu já discuti aqui com vocês. E aí, eu vou fazer mais uma pergunta. Qual o nosso compromisso com o Brasil e com o mundo? Em 2015, aconteceu uma reunião internacional na ONU, onde eles traçaram 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. E dentre essas metas para o desenvolvimento sustentável, eu queria enfatizar com vocês a meta número 3, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades.
Mais especificamente, dentro dessa meta número 3, existe a meta 3.3, que é, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, acabar com a hepatite, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. E para isso, foram traçadas algumas estratégias. Porque se a gente está visando o controle e a eliminação dessas doenças, nós precisamos de uma meta de trabalho. É necessário ter inteligência epidemiológica para que todos os sistemas conversem entre si, para que a atuação aonde o problema foi visto seja mais rápida, seja mais precoce. Precisamos de recursos humanos qualificados, precisamos de prioridades em pesquisa que gerem produtos, como novos fármacos, como novas vacinas. É muito importante aqui também discutir que essas doenças negligenciadas, elas precisam muito de financiamento público, mas é muito importante que a gente também converse com o setor privado, porque nós temos algumas limitações de produção que isso não seria um problema grande se houvessem parcerias maiores com as indústrias farmacêuticas. Porém, como essas doenças em geral são doenças negligenciadas e geram menos lucro, há um menor interesse das indústrias farmacêuticas de lidar com essas doenças. E aí, além disso, para que esse controle e eliminação dessas doenças sejam efetivas, nós precisamos de maiores investimentos em políticas públicas de inclusão e proteção social, porque não existe saúde com fome. Além disso, a otimização da estrutura e da gestão dos nossos sistemas de saúde, porque tudo precisa conversar. Não é possível eu saber aonde está ocorrendo um problema e a minha equipe, que é capaz de resolver esse problema, não consiga chegar lá. E tudo isso depende de uma rede integrada de comunicação. E aí, todos os profissionais precisam atuar de forma inteligente, entendendo que estão lidando com pessoas e para pessoas, e no momento em que eles são SUS, eles são representantes do Estado e precisam trabalhar alinhados com os princípios do Sistema Único de Saúde, sendo guiados pela ciência. E por fim, e não menos importante, eu gostaria de conversar com vocês sobre o conceito de One Health. Esse conceito não é novo e é um conceito que vem sendo muito discutido diante dessa pandemia do novo coronavírus. Queria ler com vocês a seguinte frase: entre a medicina animal e a medicina humana, não existem linhas divisórias e elas nem devem existir. Essa frase foi dita por Virchow no século XIX. E o que é que essa frase traz? O que é que essa ideia de One Health traz para a gente? Não é possível a existência de um desenvolvimento sustentável, de uma saúde sustentável, sem respeito aos nossos ecossistemas, sem respeito à saúde animal. Para que a saúde humana seja garantida, é necessário que todas essas saúdes coexistam entre si, respeitando os seus espaços. E aí, agora, eu só tenho a dizer a vocês muito obrigada. Estou aqui aberta para perguntas, então mandem suas perguntas e vamos discutir mais temas pertinentes. Obrigada.